Havia gigantes na terra naqueles dias. Essa simples frase do livro de Gênesis tem intrigado estudiosos, teólogos e curiosos por milênios. Quem eram esses seres? De onde vieram? E por que Deus decidiu destruí-los no maior cataclismo já registrado na história da humanidade? Bem-vindos a mais um mergulho nos mistérios mais fascinantes das Escrituras Sagradas. Hoje vamos desvendar a história dos Nefilins, os gigantes que caminharam sobre a terra antes do grande dilúvio e que deixaram marcas profundas na memória da humanidade. Para entender quem eram os Nefilins, precisamos voltar ao início. Estamos falando de um período da história humana descrito em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Um tempo onde a humanidade havia se multiplicado sobre a face da terra, mas também um tempo onde algo extraordinário e perturbador estava prestes a acontecer. Vamos ler juntos essa passagem fundamental. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Essas poucas linhas contêm um dos relatos mais controversos e debatidos de toda a Bíblia. Vamos destrinchar cada elemento dessa narrativa extraordinária. Primeiro vamos entender o nome Nefilins. A palavra hebraica original é Nefilim, que vem da raiz nafal, que significa cair ou derrubar. Dependendo da interpretação, Nefilins pode significar os caídos, aqueles que caem sobre os outros, ou aqueles que fazem os outros caírem. Essa etimologia já nos dá pistas importantes sobre a natureza desses seres. Não eram simplesmente homens altos. Eram entidades que representavam uma queda, uma corrupção, algo que havia saído terrivelmente errado na ordem criada por Deus. Em outras traduções antigas da Bíblia, particularmente na Septuaginta grega, os Nefilins são chamados de gigantes. Essa tradução influenciou profundamente como o mundo ocidental compreendeu essa passagem durante séculos. Agora chegamos à questão mais controversa. Quem eram exatamente os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens? Existem 3 interpretações principais que dividem estudiosos até hoje. A primeira teoria, e a mais antiga, sustenta que os filhos de Deus eram anjos caídos. A interpretação literal defende que eram anjos que abandonaram sua posição celestial e tomaram forma física para se relacionar com mulheres humanas. Essa visão é apoiada pelo uso do termo filhos de Deus, que em hebraico é Bene Elohim. Em outros textos do Antigo Testamento, como Jó capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1, esse termo claramente se refere a seres angelicais. Além disso, textos judaicos antigos como o livro de Enoque detalham essa rebelião angelical. E o Novo Testamento também faz referências a isso, como em Judas versículo 6, que fala de anjos que não guardaram o seu principado. A segunda teoria interpreta filhos de Deus como descendentes da linhagem piedosa de Sete, filho de Adão, que se casaram com descendentes da linhagem corrupta de Caim. Nessa visão, os Nefilins seriam simplesmente homens poderosos e violentos, nascidos dessas uniões mistas entre justos e ímpios. A terceira interpretação sugere que filhos de Deus era um título dado a governantes ou reis poderosos que tomavam múltiplas esposas, resultando em descendentes que se tornavam tiranos opressores. Independentemente da interpretação que você considere mais válida, o texto bíblico deixa claro que algo profundamente errado estava acontecendo, uma violação da ordem natural que desagradou profundamente a Deus. Os Nefilins não eram apenas grandes em estatura, eram grandes em maldade, e sua presença na terra marcou um ponto de virada na história da humanidade, levando Deus a tomar a decisão mais drástica da história: apagar a vida da face da terra através do dilúvio.
Agora vamos mergulhar mais fundo nas características desses seres extraordinários que habitaram a Terra antes do dilúvio. O texto bíblico é claro ao descrever os nefilins como gigantes. Mas quão grandes eram exatamente? Embora a Bíblia não forneça medidas específicas para os nefilins pré-diluvianos, temos pistas importantes quando comparamos com gigantes mencionados posteriormente. Gênesis 6:4 nos diz: "E também depois", indicando que nefilins, ou seres similares, existiram após o dilúvio. Vamos aos exemplos bíblicos pós-diluvianos que nos dão dimensão. Em Deuteronômio 3:11, lemos sobre Og, rei de Bazã, um dos últimos gigantes. Sua cama de ferro media aproximadamente 4 metros de comprimento por 1,8 metros de largura. Se a cama tinha essas dimensões, Og provavelmente tinha entre 3,6 a 4 metros de altura. O gigante mais famoso da Bíblia é Golias de Gate. Descrito em 1 Samuel 17:4, ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 2,9 metros. Sua armadura pesava cerca de 57 quilos, e a ponta de lança de ferro pesava 6,8 quilos. Imagine o poder físico necessário para carregar esse equipamento em batalha. Números 13:33 relata o testemunho dos espias enviados para reconhecer Canaã. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa descrição dramática revela não apenas o tamanho físico, mas o terror que esses seres inspiravam. Essas comparações sugerem que os nefilins originais, sendo a primeira geração dessa anomalia, poderiam ser ainda maiores e mais impressionantes. Não estamos falando de pessoas apenas altas. Estamos falando de seres que desafiavam as próprias leis da biologia humana. Mas o problema dos nefilins ia muito além de seu tamanho físico. A Bíblia nos apresenta um quadro sombrio de sua natureza moral e espiritual. Gênesis 6:5 declara: "Viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente." Embora esse versículo fale da humanidade em geral, o contexto imediatamente anterior sobre os nefilins sugere uma conexão direta. Esses gigantes não eram heróis benevolentes. Eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Uma fama conquistada através de violência, opressão e corrupção. O livro de Enoque, embora não seja canônico, é um texto judaico antigo que fornece detalhes fascinantes. Segundo essa fonte, os nefilins consumiam todos os recursos da humanidade. Eram violentos e sedentos por sangue. Ensinaram conhecimentos proibidos aos humanos como feitiçaria, fabricação de armas, cosméticos para sedução e astrologia, e tornaram-se tiranos que oprimiam a humanidade. Independente de aceitarmos ou não os detalhes extra-bíblicos, o texto canônico das Escrituras deixa claro: os nefilins representavam uma corrupção total da ordem criada por Deus. Um aspecto crucial para entender por que Deus decidiu enviar o dilúvio é compreender a extensão da corrupção que os nefilins trouxeram ao mundo. Gênesis 6:11-12 nos diz: "A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra." A palavra hebraica para corrompida é shashat, que significa danificada, arruinada, destruída, não apenas moralmente, mas fisicamente. Isso sugere que a corrupção não era apenas comportamental, mas tinha um aspecto biológico ou genético. Por que isso importava tanto? Porque através da humanidade deveria vir o Messias prometido, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, conforme Gênesis 3:15. Se toda a humanidade fosse geneticamente corrompida pela mistura com entidades não humanas, a promessa messiânica estaria comprometida. É nesse contexto que a frase sobre Noé ganha um significado profundo. Gênesis 6:9 diz: "Noé era homem justo e perfeito em suas gerações." A palavra perfeito aqui, em hebraico tamim, pode significar também íntegro, sem defeito, possivelmente indicando que sua linhagem genética estava pura,
não corrompida pela mistura com os Nefilins. Curiosamente, culturas ao redor do mundo preservaram memórias de gigantes e seres híbridos. Na Mesopotâmia temos os Anunnaki e os heróis semidivinos. Na Grécia Antiga, os titãs e gigantes que lutaram contra os deuses. Roma preservou escritos sobre os Nefilim. As lendas nativas americanas falam sobre gigantes destruídos por cataclismos. Na Índia, textos védicos descrevem os Daityas, gigantes poderosos. Essas memórias culturais universais sugerem que algo extraordinário realmente aconteceu na história primitiva da humanidade. Algo tão impactante que ecoou através das gerações em todas as civilizações. Os Nefilins representavam mais do que apenas uma anomalia biológica. Eram a manifestação física de uma rebelião cósmica contra a ordem de Deus. Sua existência havia levado a Terra a um ponto de corrupção sem retorno. Descobrimos quem eram os Nefilins e a extensão da corrupção que trouxeram ao mundo. Agora chegamos ao ponto crucial, a decisão de Deus de destruir a Terra através do dilúvio. Antes de falarmos sobre o julgamento, precisamos entender algo fundamental sobre o coração de Deus diante dessa situação. Gênesis 6:5-6 declara: Viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Essa é uma das passagens mais tocantes e profundas de toda a Escritura. O texto hebraico usa a palavra atzab, que significa dor, tristeza, angústia profunda. O coração de Deus não estava cheio de raiva caprichosa, mas de dor genuína. Imagine, Deus havia criado a humanidade à sua imagem, para comunhão e relacionamento, mas agora, a criação havia se tornado tão corrompida, tão violenta, tão distante de seu propósito original, que não havia mais esperança de redenção dentro daquela geração. É importante notar que Deus não agiu impulsivamente. Gênesis 6:3 menciona um período de 120 anos, possivelmente o tempo que Noé levou para construir a arca. Durante esse tempo, 2 Pedro 2:5 nos diz que Noé era um pregador da justiça. Por mais de um século, houve oportunidade de arrependimento. Mas a humanidade não se voltou. A corrupção havia se enraizado profundamente demais. Deus poderia ter escolhido muitos métodos para julgar a terra. Por que especificamente um dilúvio global? Primeiro, a água nas Escrituras frequentemente simboliza purificação e renovação. O dilúvio não foi apenas destruição. Foi um ato de limpeza cósmica, lavando a terra de sua corrupção física e espiritual. Segundo, os Nefilins e sua influência corrupta haviam se espalhado por toda a terra. Gênesis 6:12 diz: Toda a carne havia corrompido o seu caminho. Um julgamento localizado não seria suficiente. Era necessário um reset completo. Terceiro, diferente de outros julgamentos, um dilúvio global não deixava possibilidade de fuga. Os Nefilins, apesar de sua força e estatura, não poderiam nadar indefinidamente ou escalar além das águas que cobriam até as montanhas mais altas. Gênesis 7:19-20 descreve: As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Isso representa aproximadamente 6,9 metros acima dos picos mais altos. Não havia refúgio possível. No meio desse cenário apocalíptico, uma única família permaneceu pura e encontrou graça aos olhos de Deus. Gênesis 6:9 apresenta Noé com 3 qualificações cruciais. Era homem justo, moralmente íntegro, perfeito em suas gerações, geneticamente puro, não corrompido, e andou com Deus. Tinha relacionamento espiritual genuíno. Noé não era perfeito no sentido de impecável, mas era íntegro. Mais importante, sua linhagem familiar havia permanecido pura, não misturada com os Nefilins. Através de Noé e seus 3 filhos, Deus preservaria a humanidade e, eventualmente, a linhagem do Messias prometido. A construção da arca foi um ato de fé extraordinário.
Hebreus 11:7 nos diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Imagine a cena. Por 120 anos, Noé constrói uma embarcação gigantesca em terra seca, pregando arrependimento enquanto todos ao seu redor zombam. Os nefilins e a humanidade corrupta continuam em suas práticas violentas e depravadas, ignorando completamente os avisos. A arca tinha dimensões impressionantes, aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Era uma estrutura projetada não para navegar, mas para flutuar e resistir às tempestades mais violentas. Tinha capacidade para dezenas de milhares de animais, além de provisões suficientes para mais de um ano. Finalmente chegou o dia. Gênesis 7, 11 e 12 registra: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. O dilúvio não foi apenas uma chuva forte. Foi um cataclismo que envolveu tanto águas subterrâneas quanto celestiais. As fontes do grande abismo sugerem erupções massivas de água do interior da Terra, possivelmente através de atividade vulcânica e tectônica. As janelas dos céus indicam chuvas torrenciais sem precedentes. Durante 40 dias e 40 noites, as águas subiram inexoravelmente. Os nefilins, com toda a sua força e estatura, nada puderam fazer. As montanhas mais altas foram submersas. Não havia escapatória. Gênesis 7, 21, 23 descreve o resultado final. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de animais selvagens e de todo o enxame que rasteja sobre a terra e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra. E ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. O julgamento foi completo e absoluto. Os nefilins que haviam aterrorizado a humanidade e corrompido a criação de Deus foram completamente eliminados. A terra havia sido purificada. Depois de 150 dias, as águas começaram a baixar. Noé, sua família e os animais finalmente saíram da arca para um mundo completamente transformado. A terra havia sido purificada, os nefilins haviam sido destruídos, e a humanidade recebeu um novo começo. Mas aqui surge uma questão intrigante que confunde muitos leitores da Bíblia. Se todos os nefilins foram destruídos no dilúvio, por que encontramos menção de gigantes depois do dilúvio? Essa é uma das questões mais debatidas entre estudiosos bíblicos. Vamos examinar as evidências e teorias. Primeiro vejamos as evidências bíblicas de gigantes pós-diluvianos. Em Números 13:33, quando os espias retornam de Canaã, eles relatam: também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Note que o texto especificamente usa a palavra nefilins e os conecta aos filhos de Anaque. Deuteronômio 2, 10, 11 menciona os Emins. Antes os Emins habitaram nela. Um povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Eles também são considerados Refaíns como os Anaquins. Deuteronômio 2, 20, 21 fala dos Zamzumins. Também essa é considerada a terra de Refaíns. Antes nela habitavam Refaíns, e os amonitas os chamavam Zamzumins, um povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. Encontramos também menção aos Refaíns em Gênesis 14:5, aos Horeus. E claro, Golias e seus irmãos gigantes de Gate. Então, como explicar a presença desses gigantes se todos os nefilins morreram no dilúvio? Existem várias teorias. A primeira teoria sugere uma segunda incursão angelical. Alguns estudiosos acreditam que após o dilúvio, houve uma repetição limitada do que aconteceu antes.
Anjos caídos novamente se envolveram com mulheres humanas, produzindo uma nova geração de gigantes. Essa teoria se baseia em Gênesis 6:4, que diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. A palavra depois em hebraico é acharei, que pode significar após aqueles dias ou também posteriormente. Isso poderia indicar que o fenômeno se repetiu após o dilúvio. A segunda teoria, e talvez a mais aceita, é a da mutação genética recessiva. Essa visão propõe que um dos filhos de Noé, ou mais provavelmente suas esposas, carregavam genes recessivos que produziam estatura gigantesca. Esses genes permaneceram dormentes, mas ocasionalmente se manifestavam em descendentes. Gênesis 10:6-8 pode fornecer uma pista crucial. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Nimrod é descrito como um poderoso e poderoso caçador. A palavra hebraica usada é Gibor, a mesma usada para descrever os Nefilins em Gênesis 6:4. Além disso, Canaã, outro filho de Cão, é ancestral direto de muitos dos povos gigantes que encontramos posteriormente, incluindo os Anaquins e os Refaíns. É interessante notar que todos os gigantes pós-diluvianos mencionados na Bíblia parecem descender de Cão, especificamente através da linha de Canaã. Isso sugere que a predisposição genética para gigantismo pode ter vindo através da esposa de Cão ou da esposa de Canaã. Uma terceira teoria, menos comum, sugere que o termo Nefilins, em Números 13:33, é usado de forma descritiva, não literal. Ou seja, os espias estavam comparando os Anaquins aos antigos Nefilins pré-diluvianos, em termos de tamanho e terror que inspiravam, mas não estavam dizendo que eram literalmente a mesma espécie. O que sabemos com certeza é que esses gigantes pós-diluvianos, independentemente de sua origem exata, não eram tão numerosos ou dominantes quanto os Nefilins originais. Eles existiam em bolsões isolados e foram gradualmente eliminados pelos israelitas sob comando divino. Deus ordenou especificamente a destruição desses povos gigantes. Em Deuteronômio 20:16 e 17, Deus instrui Israel: das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nada que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-las-ás totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos ferezeus, aos heveus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Por quê? Deuteronômio 20:18 explica: para que vos não ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Esses povos, incluindo os gigantes, representavam não apenas uma ameaça física, mas espiritual. Suas práticas incluíam sacrifícios de crianças, prostituição cultual, feitiçaria e outras abominações que poderiam corromper Israel. A conquista de Canaã não foi genocídio arbitrário. Foi a continuação da limpeza que Deus havia começado com o dilúvio. Assim como os Nefilins originais haviam corrompido a terra pré-diluviana, esses povos gigantes e suas práticas demoníacas ameaçavam corromper a terra prometida e o povo através do qual viria o Messias. Josué 11:21-22 registra o cumprimento dessa missão. Naquele tempo veio Josué e exterminou os Anaquins das montanhas de Hebrom de Debir, de Anabe de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram em Gaza, em Gate e em Asdod. É significativo que Golias, o gigante mais famoso, era de Gate, um dos últimos refúgios dos gigantes. Quando Davi o derrotou, foi mais do que uma vitória militar. Foi um símbolo da continuação do plano de Deus de eliminar completamente o remanescente da corrupção dos Nefilins. Por volta do tempo do rei Davi, os últimos gigantes foram eliminados. 2 Samuel
21, 15 e 22, registra a morte dos últimos gigantes de Gate, incluindo um com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, possivelmente indicando mutações genéticas. Chegamos ao bloco final de nossa jornada através da história dos Nefilins. Agora vamos explorar o significado profético dessa narrativa e as lições que podemos extrair para a nossa vida hoje. A história dos Nefilins não é apenas um relato histórico fascinante. É uma janela para compreender a guerra cósmica entre Deus e as forças espirituais da maldade. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os Nefilins eram a manifestação física dessa guerra espiritual. Representavam uma tentativa de corromper a humanidade de tal forma que o plano redentor de Deus se tornasse impossível. Se toda a humanidade fosse geneticamente corrompida, como poderia nascer o Messias humano prometido? Mas Deus, em sua soberania, preservou uma linhagem pura através de Noé. E não apenas isso. Ele purificou a terra através do dilúvio, demonstrando que nenhuma força, por mais poderosa que seja, pode frustrar seus planos eternos. Essa história nos ensina verdades profundas sobre o caráter de Deus. Primeiro, vemos a santidade de Deus. Ele não pode tolerar o mal indefinidamente. A corrupção havia atingido um ponto onde a misericórdia para com a geração corrompida teria sido injustiça para com as vítimas inocentes e para com as gerações futuras. Segundo, vemos a justiça de Deus. O dilúvio não foi um ato de crueldade caprichosa, mas de julgamento justo após 120 anos de advertência e oportunidade de arrependimento. Como diz 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Terceiro, vemos a misericórdia de Deus. No meio do julgamento, ele providenciou salvação através da arca. Noé e sua família foram salvos não por méritos próprios, mas porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. A arca se torna um tipo profético, uma prefiguração de Cristo. Assim como havia apenas uma porta para a salvação do dilúvio, Jesus declarou em João 10:9, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Assim como Noé teve que entrar pela fé na arca que Deus projetou, nós devemos entrar pela fé em Cristo para a salvação. Pedro faz essa conexão explícita em 1 Pedro 3:20 e 21. Os quais noutro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas isto é 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Jesus mesmo usou os dias de Noé como advertência profética. Em Mateus 24:37 e 39, ele disse, E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta é uma advertência solene. Assim como as pessoas nos dias de Noé ignoraram os avisos até que fosse tarde demais, muitos hoje ignoram as advertências sobre o julgamento vindouro. A vida continua normalmente. As pessoas trabalham, se casam, fazem planos, mas um dia, o tempo da graça terminará. Lucas 17:26-30 expande essa profecia. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos.
Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Alguns estudiosos acreditam que haverá uma manifestação final de forças demoníacas antes da segunda vinda de Cristo, similar ao que aconteceu nos dias de Noé. Apocalipse 9:1-11 descreve criaturas horríveis sendo liberadas do abismo. Segundo Tessalonicenses 2:9, fala do Anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Mas independentemente das especulações proféticas, as lições práticas para nós hoje são claras e urgentes. Primeira lição: vigilância espiritual. Vivemos em uma era de crescente corrupção moral e espiritual. Paulo advertiu em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Precisamos permanecer firmes na verdade de Deus. Segunda lição: a importância da santidade pessoal e familiar. Noé foi preservado porque manteve sua integridade em uma geração corrupta. Precisamos ser como Josué, que declarou: